Olá, meus caros. Curioso para saber o que são anéis de fada? Então assista o vídeo e descubra. Você já ouviu falar dos anéis de fadas? Se você é como eu, provavelmente já se deparou com essas formações misteriosas em algum lugar, seja em uma floresta, em um campo ou até mesmo no seu próprio quintal. Mas o que exatamente são esses anéis? Vamos explorar juntos esse fenômeno fascinante que mistura natureza, mitologia e um pouco de ciência. Os anéis de fadas, ou fairy rings, como são conhecidos em inglês, são formações circulares de fungos que aparecem no solo. Eles podem ser vistos em uma variedade de ambientes, mas são mais comuns em áreas de grama. A primeira coisa que você deve saber é que esses anéis não são criados por fadas, apesar do nome encantador. Na verdade, eles são o resultado do crescimento de fungos, mais especificamente de um tipo chamado de micélio. O micélio é a parte vegetativa do fungo, composta por uma rede de filamentos que se espalham pelo solo. Agora você deve estar se perguntando, mas como isso se transforma em um anel? É simples. À medida que o micélio cresce, ele se expande em todas as direções a partir de um ponto central. O que acontece é que na borda do crescimento, onde o micélio é mais ativo, você começa a ver o crescimento dos cogumelos. Assim, com o tempo, esses cogumelos formam um círculo, criando o que chamamos de anel de fadas. É como se a natureza tivesse decidido fazer uma obra de arte, uma pintura em forma de círculo que nos lembra da beleza e do mistério do mundo natural. Os anéis de fadas podem variar em tamanho, desde pequenos círculos de alguns centímetros até formações que podem ter vários metros de diâmetro. E aqui está algo interessante. A idade de um anel pode ser estimada pelo seu tamanho. Quanto maior o anel, mais tempo ele esteve presente. Alguns desses anéis podem ter existido por décadas ou até séculos. Imagine só, você caminhando por um campo e pisando em algo que tem uma história tão longa e rica. É quase como tocar um pedaço da história da natureza. Mas não é só a beleza e a história que tornam os anéis de fadas tão fascinantes. Eles também têm um papel importante no ecossistema. Os fungos que formam esses anéis ajudam a decompor a matéria orgânica, como folhas e madeira em decomposição, retornando nutrientes ao solo. Isso, por sua vez, promove o crescimento de outras plantas e ajuda a manter a saúde do ecossistema. É um ciclo de vida incrível, onde tudo está interconectado de uma forma que muitas vezes não percebemos. Agora, se você é fã de mitologia e folclore, os anéis de fadas têm uma rica tradição em várias culturas ao redor do mundo. Na Europa, especialmente, eles são frequentemente associados a histórias de fadas e seres mágicos. Há uma crença popular de que esses anéis são locais onde as fadas dançam à noite. Se você se aventurar a entrar em um desses anéis, dizem que você pode ser levado para um mundo mágico, ou pior, que você pode nunca mais voltar. É claro que isso é apenas uma lenda, mas é interessante como a imaginação humana se entrelaça com a natureza. Gostando dos nossos vídeos, curta e siga nosso canal Como Assim? Curiosidades. Segue o vídeo. E não para por aí. Em algumas culturas, acredita-se que os anéis de fadas são portais para outros reinos, ou até mesmo locais de poder. Algumas pessoas costumam deixar oferendas nesses lugares, na esperança de agradar as fadas e garantir boa sorte. Isso nos leva a refletir sobre como a natureza pode inspirar nosso senso de maravilha e a necessidade de respeitar o que não entendemos completamente. Mas voltando à ciência, é importante mencionar que nem todos os anéis de fadas são criados por fungos. Às vezes eles podem ser causados por outros fatores, como o crescimento desigual da grama devido a variações no solo ou na umidade. No entanto, a maioria dos anéis que vemos por aí é, de fato, o resultado do crescimento de fungos. E isso nos leva a um ponto interessante: a diversidade de fungos que podem criar esses anéis. Existem várias espécies de fungos que podem formar anéis, cada uma com suas características e peculiaridades. Alguns são comestíveis, enquanto outros podem ser venenosos. Portanto, se você encontrar um anel de fadas, é sempre melhor observar do que tocar, ou pior ainda, consumir. Agora, vamos falar sobre a experiência de encontrar um anel de fadas. É uma sensação mágica, não é? Ao caminhar pela natureza, você se depara com esse círculo perfeito, e de repente tudo parece mais encantador. É como se você tivesse descoberto um segredo bem guardado da natureza. E isso nos leva a uma reflexão importante: a importância de estar presente e apreciar as pequenas coisas ao nosso redor.
Muitas vezes, estamos tão envolvidos em nossas vidas corridas que esquecemos de olhar para o que está ao nosso redor. Anéis de fadas são um lembrete de que a magia existe, mesmo nas coisas mais simples. Se você tiver a sorte de encontrar um anel de fadas, tire um momento para se maravilhar com ele. Pense em todas as histórias que ele poderia contar, em todas as criaturas que passaram por ali. E claro, não se esqueça de respeitar o espaço. A natureza é um equilíbrio delicado e devemos fazer nossa parte para preservá-la. Então, da próxima vez que você estiver em um parque, em uma trilha ou até mesmo no seu quintal, mantenha os olhos abertos. Você pode se deparar com um desses círculos mágicos. E ao fazê-lo, lembre-se do que eles representam: a beleza da natureza, a interconexão da vida e a magia que existe ao nosso redor, mesmo quando não estamos procurando por ela. Afinal, os anéis de fadas são uma prova de que a vida é cheia de mistérios, esperando para serem descobertos por aqueles que têm a curiosidade e a vontade de olhar mais de perto. Obrigado por assistir nosso canal Como Assim? Curiosidades. Comente e compartilhe com seus amigos. Curta e siga nosso canal. Toque o sininho para mais vídeos. Canal Como Assim? Curiosidades.